Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar com você sobre o medo de ser filho. Será que alguém pode ter medo de ser filho? Nós vamos conversar sobre isso nesta hora. Medo de ser filho. Será que alguém pode ter medo de se tornar filho? Por incrível que pareça, muitas pessoas têm medo de se tornarem filhos. Talvez por medo do pai, talvez por discordância do pai. Dentro do seu coração pode se alimentar uma dor tão profunda que ele queira não estar mais inserido dentro de uma família ou dentro do contexto de um lar. Jesus Cristo nos conta a história tão conhecida de todos nós, que é a história do filho pródigo. Porém, junto com a história do filho pródigo, Jesus também conta a história do filho que ficou. Todo mundo lembra e conhece de primeira a história do filho pródigo, um filho que tomou tudo aquilo que ele tinha de herança e saiu pelo mundo a gastar como bem entendeu e pediu que o pai pudesse estar recebendo ele na sua casa. Mas inserido desse texto está o filho que ficou. E o filho que ficou é o que nos dá a entender, lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, vamos observar que esse filho tinha muitas dificuldades de convívio com a família e também de convívio com o pai. Eu gostaria de ler, está narrado por Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de número 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Observe, um jovem trabalhando até mais tarde e num evento familiar tão importante. Por que será que o pai não chamou ele? Olhando para a palavra de Deus, eu fiquei pensando: por que será que o pai, num evento que marcou toda uma família, talvez era o evento mais importante e mais aguardado pelo pai, ele não convidou seu filho mais velho para estar presente? Por conta, o filho chegou e ele observou que estava ocorrendo o evento. Com certeza porque o pai conhecia o coração do seu filho. Aliás, não é o pai que não conhece o coração do seu filho. Todos os pais conhecem geralmente o coração dos seus filhos. E ele sabia que dentro do coração de seu filho havia muitas dificuldades, muitas questões que precisavam ser resolvidas. Naquele momento, o jovem chega e ele pergunta ao dos seus servos: o que é que está acontecendo? Nota, ele está alheio de tudo aquilo que está vendo. E ele pede: o que está acontecendo? De pronto, imediato, alguém chega para ele e diz: o teu irmão voltou. E o teu pai tomou um bezerro cevado e mandou preparar um grande banquete para receber ele. Note bem, naquele momento, parece que tudo que estava construído na cabeça daquele jovem vai por terra, porque nos trata de informar o evangelista Lucas que ele se indigna-se por o irmão ter voltado, ter sido recebido e estar sendo colocado para ele um grande banquete. O pai aparece na história e convida ele para entrar e ele começa a apresentar os motivos. Primeira questão é que ele esperava que o seu pai julgasse o seu irmão e tratasse com uma pena severa. Ele esperava que o seu irmão fosse tratado com todo rigor. Ele queria fazer justiça com o seu irmão. Mas ele não sabia que a única coisa que seu pai desejava era ver o seu filho de volta. A única coisa que o pai queria é ter os dois filhos perto dele. Também, naquele momento, ele começa a fazer algumas colocações. A primeira das colocações é ele dizer que ele tinha trabalhado durante muito tempo e ele tinha trabalhado da melhor forma possível. Ele começa a se justificar. Note bem, ele era um bom trabalhador.
Ele era alguém que estava cuidando bem das finanças da fazenda, mas ele era um péssimo filho, porque ele estava longe. Mas ele tinha se colocado naquela condição. A mágoa, o rancor que tinha entrado no seu coração estava deixando ele longe de tudo. E agora ele chega para o seu pai dizendo: eu obedeci tudo aquilo que o Senhor impôs a mim, na minha condição, eu obedeci todas as tuas regras e as tuas leis. Ele não tinha entendido o que é ser filho. Ele achava que ser filho era simplesmente ele obedecer às ordenanças, às questões que o pai tinha colocado para ele. Quantas pessoas às vezes não entendem o que é ser filho? Eles não entendem o que é ter um carinho. Quantas pessoas se afastam e elas acham que ser filho é simplesmente estar no jugo da obediência, não ter a convivência. O que é pior, muitas pessoas, elas se afastam do convívio da família por outras questões familiares, ou seja, coisas que elas não se agradam, fazem com que elas coloquem questões no seu coração como desculpas para elas se afastarem. O jovem que nos narra Jesus Cristo dentro do evangelista Lucas, em determinado momento ele diz: mas durante todos esses anos o Senhor não me deu nem um bezerro para mim me alegrar. Vejam, um filho pedindo um motivo para ele ficar feliz. Quantas pessoas eles dizem: eu não tenho motivo para a felicidade na minha casa, por isso que eu passo o dia inteiro trabalhando e eu volto tarde para mim logo sair cedo. Porque eles não verem contentamento nem felicidade dentro da casa, dentro da família. Mas não é melhor a gente oferecer aquilo que nós esperamos receber? Jesus Cristo disse que, em primeiro lugar, nós deveríamos de fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos de receber. Muitas pessoas não oferecem nada, nem um pingo de alegria ou felicidade ou esperança de algum carinho e querem que as outras pessoas demandem para elas. Mas eu te pergunto, será que é preciso um motivo de felicidade para você estar perto de alguém? Você precisa de um motivo para você estar perto de alguém que, em tese, deveria de ser tão próximo a você? Infelizmente, este jovem tinha essa dificuldade. Jesus Cristo, ele continua narrando a história, ele vai nos contando que o pai conversa com ele e dá uma notícia que ele tem dificuldade de receber. Você é meu filho, e tudo aquilo que é meu é teu. Sempre foi teu, sempre tu esteve comigo. Tudo que é meu sempre foi teu. Basta você querer usufruir. Na verdade, Jesus estava falando de religiosos da época. Na verdade, Jesus está falando sobre a religião. Muitas pessoas seguem a Deus e a Jesus por medo e não pelo entendimento de que Deus quer abraçar elas como filho e cuidar delas. Mas, diante de uma outra questão, o que mais trouxe dificuldade para aquele jovem é aceitar que dentro daquele lar havia um espaço para o seu irmão. Quem sabe você não tem conseguido manter diálogo, contato com algum familiar teu por causa de uma briga, uma disputa de herança. Quem sabe você perdeu o convívio da tua família por questões tão pequenas que passou o tempo e parece que isso está tão vivo. Deixa eu te dizer, não deixe que isso seja um obstáculo para você desfrutar da felicidade, do carinho e do convívio de alguém. Tenha certeza de que Deus ama você. Deus quer cuidar de você. Deus ama você tanto que Ele deu uma família para você. Mas você pode dizer: eu não tenho pai, não tenho mãe. Tenha certeza que Deus nos quer amar e cuidar. A primeira
carta de João, capítulo 3, ele diz: vede com grande amor que nos amou o Pai, que nos tem feito seus filhos. Deus quer cuidar de você e Ele quer aceitar e tomar conta de você como um Pai amoroso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.